Shalom, povo de Deus. Se a gente olhar as profecias, eles estão falando tantas coisas sobre 2026 e nós já estamos vivendo tempo de adversidade. Para o homem de Deus, a mulher de Deus que é de oração, que ele busca o Senhor, que ele é fiel, a adversidade, por mais grande que ela seja, você vai crescer. Mas nós temos que entender que a adversidade vem com um propósito de nos refinar. O livro de Malaquias é um livro escrito para o sacerdote. Malaquias 3, versículo 3, diz assim: assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Observa que hoje é figurativo, Levi fala de sacerdócio. E ele diz assim: vai purificar como prata. Prata é purificada com fogo. Você vai ver Isaías, creio que é 48:10, ele diz assim: purificou-os na fornalha da aflição, passou eles pelo fogo. E ele diz, eles vão trazer oferta em justiça, porque há tanta injustiça no meio do povo de Deus, e enquanto houver injustiça no meio do povo de Deus, não adianta você orar por outras injustiças se no meio do povo de Deus é. E ele diz: a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E então, quando esse tempo chegar, ele vai dizer assim: chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, outros que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, e perverte o dinheiro da viúva e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele fala de um tempo de fogo, de um tempo de alinhamento, de conserto, de nós caminharmos em justiça. E então ele diz: eu vou vir e vou agir. O pouco que a gente já está vendo Deus agir é resultado de um comportamento, de uma busca que tem um povo se alinhando. E aqueles que não estão se alinhando, o Senhor criará situações para eles se alinhar. Já ainda no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: ora, pois, nós o reputamos por bem-aventurado, os soberbos, também os que cometem impiedade e se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Às vezes nós murmuramos: por que o Senhor não age? Por que o Senhor não age? Sempre você vai ver Deus tratar primeiro com os dele para depois tratar com os outros. Mas no 16 ele diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Enquanto tiver murmuração e reclamação contínua nos teus lábios, falta de temor de Deus. Por quê? Porque Deus corrige a quem quer, prova a quem quer, e permite situações de adversidade. Isso produz humildade e unidade. Isso faz eu depender de você e você depender de mim. E depois que ele diz que ele vai agir para aqueles que têm o temor nos lábios, no 17 de Malaquias 3, ele diz: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O quanto Deus quer que o nome dele seja glorificado através daqueles que andam num caminho de verdade, de amor, de humildade, de justiça. Mas tem tanta coisa que Deus vai mexer, que alguns vão estremecer e vão achar que é o inimigo. Deixa eu dizer para você, quando o inimigo começa a crescer para cima de mim, eu corro para o lado de Deus, eu não corro para o lado do inimigo. O inimigo é um sinal de que eu tenho que me aproximar de Deus. Jesus falou sobre os talentos no livro de Mateus.
Mateus 25. Mas quando ele foi pedir conta, veio um servo fiel, lá no Mateus 25, 21, ele diz: e o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. As sementes e a fidelidade, quando você começa a andar com Deus, se lembrar do necessitado, do pobre, do próximo, ele não é do teu muito, começa com o teu pouco. Deus não começa com o teu muito. Ele diz assim, eu vou colocar você no muito. No 23 também ele diz, disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Observa que o infiel foi tomado o talento dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, ministérios estão fechando, eu falo com muitos pastores, e eles querem oração pelo que o ministério está fechando. Eu digo, olha, Deus quer de você humildade, mansidão, fidelidade, aquebrantamento, arrependimento, responsabilidade e santidade. Muitas coisas não vai funcionar com oração. Terá que ter os frutos do aquebrantamento e da humilhação. Que a porção do Eterno esteja sobre ti, te sustentando no tempo da adversidade, te sustentando com as mãos levantadas, com os joelhos dobrados e com uma palavra na tua boca diante de toda a adversidade, porque nós não somos dos que retrocedem. Deus te abençoe.